boa tarde. A cada dia que passa, aumenta a expectativa dos brasileiros pelo início da imunização contra a Covid-19. O que já é realidade em pelo menos 40 países, por aqui segue indefinido. E esses cenários mostram um prato cheio para a ação de bandidos que têm oferecido supostas vacinas pela internet. Denúncias já chegaram aos órgãos de defesa do consumidor e à polícia. Este é um dos destaques da edição de hoje do Jornal da Justiça e você vai ver também. Supremo Tribunal Federal decide que manifestações em local público não dependem de comunicação prévia às autoridades. Tribunal de Justiça de São Paulo derruba a decisão judicial que mantinha transporte público gratuito para pessoas com mais de 60 anos. O desembargador afirma que a gratuidade do transporte para idoso tem grande importância social, mas que é o governo quem deve decidir se concede ou não o benefício. E ainda, presidente do Superior Tribunal de Justiça decide que acusado de feminicídio vai participar do júri por videoconferência. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as manifestações e reuniões em locais públicos não precisam de autorização prévia das autoridades para acontecer. Venceu o argumento do ministro Edson Fachin. Na interpretação do magistrado, a Constituição não condiciona a liberdade de manifestação ao aviso prévio. Os ministros analisaram um recurso extraordinário. A discussão girou em torno do artigo 5º, inciso 16 da Constituição. O texto diz que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. A interpretação do texto constitucional foi provocada por uma ação de sindicatos, confederações e pelo PSTU, depois que uma manifestação contra a transposição do Rio São Francisco foi vetada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em 2008. Na época, o protesto bloqueou o trânsito na BR-101 no estado de Sergipe e o tribunal impôs multa e pagamento de honorários caso a decisão fosse descumprida. Para o relator do recurso no STF, ministro Marco Aurélio, o direito de reunião em locais públicos não é absoluto e não pode ferir outros direitos, como o de ir e vir. O ministro citou como exemplo o bloqueio na BR-101, que, segundo ele, não tinha como objetivo apenas a manifestação, mas a interdição do trânsito, impedindo a circulação de automóveis e caminhões de carga. A interpretação foi seguida pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Nunes Marques e Gilmar Mendes, mas prevaleceu a interpretação do ministro Edson Fachin. Ele argumentou que a Constituição garante o direito de expressão sem qualquer condicionante de autorização prévia. Alegou ainda que o objetivo da exigência de aviso é apenas permitir que o poder público cuide para que a manifestação seja pacífica e não frustre outra reunião no mesmo local. O caso teve repercussão geral reconhecida, o que significa que a decisão vale para todos os processos semelhantes. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos em sessão no plenário virtual, que é constitucional norma do Estado do Amazonas que obriga concessionárias de energia a notificar o consumidor sobre vistoria técnica no medidor de casa. A ação foi ajuizada pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica. A entidade questiona a lei do Estado do Amazonas que obriga concessionárias a notificar previamente o consumidor por meio de carta com aviso de recebimento da realização de vistoria técnica no medidor de casa. Em sessão do plenário virtual, 5 ministros acompanharam o voto do relator ministro Marco Aurélio pela improcedência da ação, por entender que a norma trata do direito do consumidor e, por isso, tem direito de ser avisado previamente da vistoria. Para o relator, nesse caso, os estados têm essa competência sim e a norma não fere competência da União para regulamentar a matéria. Numa votação apertada, ficaram vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia,
Gilmar Mendes e Dias Toffoli. As vacinas contra a Covid-19 ainda não estão disponíveis, mas tem gente aplicando golpe, comercializando doses da imunização pela internet. Em São Paulo, o Procon descobriu um site que anunciava a venda com entrega gratuita para todo o país. Um site chamado Farmácia 24 Horas anunciava a venda de vacina contra o coronavírus por R$ 98,00, 10 caixas com 10 doses. O Procon Paulista, depois de receber denúncias anônimas, foi até o endereço indicado no anúncio como o local de compra e não encontrou nada. O site já saiu do ar e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Os responsáveis pela falsa venda e pelo site até agora não foram encontrados. Em outubro do ano passado, a Agência de Vigilância Sanitária notificou uma suposta comercialização da vacina da Covid-19 em Niterói, no Rio de Janeiro. Os falsificadores alegaram que estariam vendendo a vacina de Oxford, aquela desenvolvida pela indústria farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Vale lembrar, aqui no Brasil, nenhuma vacina foi disponibilizada ainda pelo Sistema Único de Saúde, e tampouco para as farmácias ou clínicas particulares. Então, o que estiver sendo vendido fora disso é golpe e deve ser denunciado tanto ao Procon quanto à Polícia Civil do Estado. E quem está ao vivo com a gente é Guilherme Farid, chefe de gabinete do Procon de São Paulo. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça, Guilherme. Boa tarde, bem-vindo. Queria saber primeiro, né, essa ânsia, a gente está com essa ânsia de saber sobre a vacina, quando vamos tomá-la, mas os golpistas parecem ter uma ansiedade superior, já estão aplicando golpes. Como tem funcionado isso na prática aí em São Paulo, que vocês estão de olho? Olha, os bandidos, os criminosos, os estelionatários desse caso, estão se aproveitando do sentimento de medo da população e do desejo por uma vacina para que acabe logo essa pandemia que a gente vive e, por conta disso, aplicando golpe aos consumidores. Como que o Procon ficou sabendo desse caso? Recebeu diversas denúncias através das redes sociais. O Procon faz um amplo monitoramento dos sites em gerais da internet e também das redes sociais. E com várias denúncias com relação a este site, entramos no site, identificamos o endereço que ficava aqui em São Paulo, no bairro Nobre, no Iguatemi, e foi como noticiado. Chegamos até o local, um absoluto nada. Não tinha um escritório, não tinha uma farmácia, era o endereço de um shopping, que costuma ter farmácias dentro, mas nada no local. Identificamos também os dados cadastrais do site com relação à empresa. Comparamos com a Receita Federal, também nada, dados frios. E por conta disso, o Procon notificou o Departamento de Proteção ao Consumidor, a delegacia especializada, que iniciou a investigação e já encontrou alguns suspeitos no estado do Rio de Janeiro, responsáveis pela elaboração desse site criminoso. O Procon chegou a registrar notícias de pessoas que fizeram essa compra, chegaram a receber algum produto dizendo que era vacina? Como isso ocorria? Olha, não chegamos a registrar a compra da vacina, né? O que chegamos a registrar foram várias denúncias da população alertando de que existia um site vendendo essas vacinas. E como foi dito logo no começo da reportagem, não existe vacina sendo vendida, né? Principalmente por farmácias ou clínicas particulares. O objetivo principal deste site não era nem o estelionato envolvendo a própria venda da vacina, e sim a coleta dos dados dos consumidores, dos seus dados cadastrais e dos seus dados bancários para aplicar outros golpes da posse desses dados. Quando um consumidor se deparar com uma situação semelhante de vendas de vacinas pela internet, como procurar o Procon de São Paulo? Se não está em São Paulo, pode procurar algum Procon de outras unidades da federação? Pode sim. O Procon aqui de São Paulo já notificou a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, que emitiu um alerta a todos os Procons do país inteiro. E por conta disso, o consumidor que se deparar neste momento com a venda de vacina na internet, primeiro, não compre porque é golpe. Segundo, denuncie ao Procon da sua unidade
que o PROCON vai adotar as medidas administrativas, vai verificar se no local se encontra a venda e vai reportar o caso às autoridades policiais. Qual o canal de denúncia para o PROCON de São Paulo? PROCON de São Paulo é o site www.procon.sp.gov.br. Tem um canal de denúncia simples, eficiente, 3 minutos o consumidor registra a reclamação, registra a denúncia e daí para frente a Fundação PROCON cuida do caso. Em casos como este, fica muito claro que é uma situação de estelionato, né, Guilherme? Fica muito claro, mas o sentimento, o desejo pela vacina é muito grande e o medo da população com relação à doença também. Isso faz com que às vezes as pessoas tenham comportamentos não racionais, comportamentos por impulso e acabam cedendo e caindo nesse tipo de golpe. Então é importante que fiquem em alerta, que essa notícia seja espalhada amplamente de que não existe vacina à venda. Ela será disponibilizada no SUS inicialmente. Perfeito. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Obrigado. O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a Justiça Estadual deve analisar a revogação da prisão domiciliar do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Com o fim do mandato, o ex-prefeito perdeu o foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse é o entendimento do presidente do STJ. De acordo com o ministro Humberto Martins, para evitar a supressão de instância, o pedido sobre a revogação da prisão domiciliar de Crivella deve ser encaminhado para análise ao primeiro grau de jurisdição. Vale destacar que no último mês de dezembro, o ministro Humberto Martins substituiu a prisão preventiva do então prefeito do Rio, que havia sido decretada pelo Tribunal Estadual, pelo regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Na ocasião, Crivella também foi proibido de manter contato com outros denunciados e foi determinada a entrega de telefones, computadores e tablet. A resposta do presidente do STJ está relacionada ao novo pedido feito pela defesa do ex-prefeito, que alegou que o término do mandato tornaria desnecessária a manutenção da prisão domiciliar e as demais medidas cautelares. O ministro Humberto Martins também decidiu que um homem acusado de feminicídio vai participar do júri por videoconferência. A Defensoria Pública de Mato Grosso impetrou habeas corpus buscando garantir que um réu acusado de feminicídio pudesse comparecer presencialmente à sessão do Tribunal do Júri, com a alegação de que a exclusão física dele perante os jurados violaria o direito fundamental à plenitude de defesa. O homem foi preso preventivamente após supostamente ter matado a esposa com 3 golpes na cabeça, utilizando uma tábua de cortar carne. Ele foi pronunciado pelo crime de feminicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. O juízo de primeiro grau determinou que a sessão do júri seja realizada no formato híbrido, com atos presenciais e virtuais, por motivo de segurança sanitária, devido à pandemia da Covid-19. A Defensoria Pública impetrou habeas corpus no Tribunal de Segunda Instância e, após a liminar ser negada, recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins afirmou não ter verificado qualquer ilegalidade que justificasse superar o entendimento de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de liminar em outra instância. Ele ressaltou ainda que a matéria não pode ser apreciada pelo STJ, porque não foi examinada pelo tribunal de origem. O presidente da corte manteve, assim, a sessão do Tribunal do Júri com a participação do réu por videoconferência. E no próximo bloco a gente fala sobre a situação da política na capital de Goiás, com a morte de Maguito Vilela nesta quarta-feira. Voltamos já. O princípio da dignidade da pessoa humana já vem destacado no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3, que sem dúvida alguma é o alicerce, é a espinha dorsal de todos os direitos ali estabelecidos. E entre esses direitos, eu quero frisar o dos filhos serem assistidos, criados e educados por seus pais, que está no artigo 229, e nos termos do 227 com absoluta prioridade. Morreu hoje, aos 71 anos de idade, o prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela. Ele estava internado há mais de 80 dias na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por causa de complicações provocadas pela Covid-19.
Maguito Vilela lutava contra uma infecção pulmonar em decorrência da Covid-19. Por causa da doença, ele tomou posse do cargo no hospital, pela internet, e logo em seguida se licenciou. Maguito Vilela foi eleito prefeito de Goiânia no segundo turno, com 52% dos votos. Durante toda a carreira política, foi filiado ao MDB e presidiu o partido em 2001. Ele começou na vida pública em 1977 como vereador em Jataí, cidade onde nasceu. Foi deputado estadual, deputado federal e participou da elaboração da Constituição de 1988. Também foi governador de Goiás e senador. E desde o dia 1º, quando Maguito Vilela se licenciou, a Prefeitura de Goiânia tem sido comandada pelo vice dele, Rogério Cruz. Para entender melhor como fica a situação política na capital de Goiás, nós vamos falar agora com a ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio. Muito obrigada, ministra, pela participação. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia ou boa tarde a todos. Ministra, é um caso atípico, a gente não vê isso sempre. Como fica agora a questão da sucessão de Maguito Vilela na Prefeitura de Goiás? O caso realmente traz muitas particularidades interessantíssimas e únicas. Em rigor, a regra é que, havendo a vacância do cargo pela morte do cabeça de chapa, como é o caso, ele é o prefeito, assume o vice. Não há dúvida alguma em relação a esse ponto. O caso mais emblemático na história democrática brasileira é a assunção ao cargo à época presidente José Sarney, quando do falecimento do candidato presidente eleito Tancredo Neves. Mas esse caso traz outras tantas particularidades. Quando o vice assume, quem se torna vice? Exato, não fica vaga a figura do vice. A municipalidade ficará sem um vice-prefeito, porque o vice assume a chefia, se tornando prefeito, e o cargo do vice ele fica vago, né? Isso é a regra, não há que se falar aqui em eleição para esse cargo de vice. Num caso, por exemplo, em que o vice-prefeito, atual prefeito agora que vai assumir, ele precisa se distanciar do cargo, como fica essa... Quem fica no lugar dele caso ele precise fazer alguma outra atividade fora do município? Caso ele precise viajar, caso ele precise se ausentar do município, quem assume será o presidente da Câmara Municipal. O mesmo que ocorre aqui no âmbito federal, quando o presidente e vice se afastam, o presidente do Congresso Nacional assume. E caso o presidente do Congresso ou da Câmara não estejam no município, assume, no caso, o juiz da comarca do município, no caso, Goiânia. Como no Brasil, já ocorreu também do presidente do Supremo Tribunal Federal assumir a presidência da República. Estamos aqui falando para a TV Justiça, vale lembrar que a época ministro Marco Aurélio Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, justamente quando assume a chefia do país, assina a lei que cria a TV Justiça, e esse é um caso emblemático. Agora, rapidamente esclarecendo que no caso de Goiânia nós temos uma particularidade muito grande, inclusive há 2 ações já propostas questionando a perda da capacidade eleitoral do candidato Maguito Vilela durante a campanha, porque ele entrou em coma 20 dias antes do primeiro turno. E todo e qualquer candidato precisa ter como uma condição de elegibilidade a plena capacidade civil. E o que se questiona é que ele não teria essa plena capacidade civil desde então, e ele não saiu do coma desde então. A sua posse se deu por meio de uma chancela, de uma assinatura eletrônica. Veja que interessante essa discussão. E uma outra discussão também, colocada nessa segunda ação, já protocolada perante a Justiça Eleitoral de Goiás, é que houve uma fraude em relação às informações prestadas ao eleitorado, já que o candidato ele estava em coma e sem perspectiva de retorno, de modo que seria o caso da substituição de candidatura, algo que não ocorreu. Então, este caso realmente dará muito debate jurídico. Ministra, muito obrigada pela participação aqui conosco no Jornal da Justiça.
Eu é que agradeço. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Tchau. A seguir, o Tribunal de Justiça de São Paulo derruba a gratuidade do transporte público para pessoas com mais de 60 anos no estado. A Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Definir contornos íntegros para a atuação da administração pública é projeto institucional ininterrupto, e a Constituição Federal Brasileira é um forte pilar nesse importante propósito. Seus 32 anos merecem ser celebrados. Agora, um alerta para quem não votou no primeiro turno das eleições municipais de 2020 e ainda não justificou a ausência. O prazo termina amanhã, dia 14 de janeiro. A única exceção é para eleitores de Macapá que votaram depois por causa do apagão. Para eles, a data limite é até o dia 5 de fevereiro. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo sistema Justifica ou pessoalmente em um cartório eleitoral. Quem perder o prazo vai ter que pagar multa para regularizar a situação. Até lá, fica impedido, por exemplo, de tirar ou renovar passaporte e receber salário em emprego público. O desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, derrubou decisão da primeira instância que mantinha a gratuidade do transporte público para pessoas com mais de 60 anos no estado. Ele considerou que a liminar concedida na semana passada poderia provocar grave lesão à economia e ordem pública. Na decisão, o desembargador afirma que a gratuidade do transporte para idoso tem grande importância social, mas que é o governo quem deve decidir se concede ou não o benefício, e a decisão do judiciário invade a competência do executivo. Ele argumenta ainda que o Estatuto do Idoso prevê a gratuidade ao transporte público a partir dos 65 anos, e a extensão desse benefício aos que ainda não atingiram a idade prevista em lei poderia afetar o equilíbrio financeiro das contas públicas, além de gerar despesas que não estavam previstas no orçamento. Segundo o governo, somente para este ano, o custo estimado seria de quase 600 milhões de reais. Com a decisão do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, quem tem entre 60 e 64 anos terá de pagar pelo transporte público em São Paulo. Um estudante com câncer vai poder fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio em local separado. O candidato havia feito pedido ao INEP que coordene e organize as provas, mas o órgão negou. Ele precisou acionar o Poder Judiciário e apresentar laudo médico que aponta a necessidade de isolamento devido ao alto risco por conta da pandemia da Covid-19. Diante disso, a Justiça Federal em Pernambuco deu a autorização. O aluno começa hoje as sessões de quimioterapia e as provas do Enem estão marcadas para os dias 17 e 24 deste mês. A edição de hoje do Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.